Olá, ao senhor e a senhora que mais uma vez estão sintonizados conosco, como eu faço sempre, repetidamente, muito obrigado por essa audiência tão gostosa, tão prazerosa para nós e tão qualificada. Esse encontro toda semana, que se renova semanalmente. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor e com a senhora, aí na sua casa, no seu televisor, acompanhando o nosso trabalho aqui. Hoje, mais uma vez, mais um programa gravado aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui na Avenida Paulista, 1842, nessa parceria tão honrosa, tão prestigiosa para o Jornal da Justiça com o TRF aqui da Terceira Região. Hoje nós trazemos duas pessoas que, falando particularmente do meu caso, não sei se a recíproca é verdadeira, acontece, mas no meu caso pessoal tem uma grande satisfação, uma grande simpatia, uma grande consideração pela doutora Vera Jukovski, desembargadora federal aqui do TRF, também da Terceira Região, e o outro personagem hoje que compõe o nosso programa, o doutor Ricardo Nascimento, que é juiz federal e presidente da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e também vice-presidente da AJUF, a nossa gloriosa AJUF de tantas e tantas parcerias que nós já fizemos com a AJUF. Na inauguração da nova sede da AJUF, gravamos um programa primoroso lá com o ministro Gilson Dipp, o então presidente da AJUF, o Dr. Walter Nunes. Foi assim uma beleza de programa, deu uma grande repercussão. Então é uma satisfação muito grande recebê-los aqui, doutora Vera. Sempre que eu vejo a senhora, o coração palpita mais feliz. É muito verdadeiro isso. Eu gosto muito da senhora e nós temos um amigo em comum que também é muito querido, né, reciprocamente, que é o Dr. Peter Mesiti. Aliás, estamos aí proximamente, agora estaremos com ele em Washington. Enfim, é uma grande satisfação ter a senhora aqui. Essa amizade nos aproxima ainda mais. O seu olá inicial para os nossos telespectadores, por favor. Gostaria de dar uma excelente boa tarde aos telespectadores, agradecer ao convite aqui do jornalista Luiz Maurício e dizer também que é recíproca a minha estima, a minha admiração por você e pelo seu trabalho. E também aqui cumprimentar o meu colega e amigo Ricardo Nascimento, presidente da AJUFESP, recém-empossado vice-presidente da Associação dos Juízes Federais, da AJUF. Doutor Ricardo, o nosso programa passa em 34 emissoras, é veiculado em 34 emissoras. Então a gente tem programa que passa à noite, de manhã, à tarde, durante o dia, enfim, horários os mais variados. Então não pode ser nem um boa tarde, nem um bom dia, então tem que ser um olá. O seu olá inicial para os nossos telespectadores também, para a gente começar o nosso programa de hoje. Olá a todos, é um prazer estar aqui. A recíproca é verdadeira, Luiz Maurício, porque o seu trabalho é muito importante da aproximação do judiciário com a sociedade. Estar aqui ao lado da doutora Vera Jukovski é um prazer e é uma obrigação de todos que trabalham na justiça prestar contas, tentar falar em uma linguagem acessível para todos sobre a justiça, sobre o nosso trabalho. É a nossa obrigação que a gente faz com muito prazer, em parceria com um trabalho tão importante que você desenvolve nesse programa. Muito obrigado, doutor. O Jornal da Justiça começou em 2004, mais ou menos, portanto já estamos aí com quase 6 anos de vida, de périplo por essas estradas aí, gravando em várias e várias cidades do Brasil. E ele teve sempre um genoma, ele teve sempre um princípio básico: mostrar o homem e a mulher por trás da toga. Porque o juiz, a desembargadora, o desembargador, ele também é pai, é filho, é esposo, tem os problemas do cotidiano, né? Então, até no sentido de desmistificar um pouco aquela imagem, né, um tanto assim, do magistrado. E essa é uma das finalidades, essa é uma das funções precípuas do Jornal da Justiça: mostrar o homem e a mulher por trás da toga. Muito bem, dentro desse conceito que está conosco há tanto tempo, doutora Vera Jukovski, eu gostaria que a senhora, porque grande parte, eu estava comentando fora das câmeras agora há pouco, grande parte, essa semana, para que o senhor e a senhora entendam, nós recebemos 212 e-mails. Eu diria que mais de 70% disso são pessoas não ligadas aos operadores do direito.
né? São pessoas como tantos nós, comuns, pessoas que assistem o programa e que mandam as suas perguntas, as suas demandas, propõem temas para o debate, enfim. Agora, a grande parte dessas pessoas ainda não conhece exatamente nos seus detalhes, nas suas minudências, como funciona a justiça. Então, doutora Vera, eu queria não perder essa oportunidade e a senhora nos contar exatamente qual é o papel do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Evidentemente, existem outros tribunais, acho que mais 3, mais 4 no total, são 6, né? 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O terceiro abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu queria que a senhora nos contasse exatamente o papel do tribunal diante da sociedade, né, e os dos senhores jurisdicionados, e o papel da desembargadora federal, quer dizer, o que é, para que o nosso telespectador, evidentemente não os operadores do direito, aqueles que já conhecem, nós não queremos ser professoral aqui nem didático, mas é uma informação que eu considero bastante útil. A senhora poderia nos contar um pouquinho e os números que envolvem o Tribunal de Justiça? Tribunal Federal. Na verdade, é um prazer trazer aqui essas informações ao telespectador que está nos ouvindo aqui nesse momento, para tentar passar essa ideia do que seja o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que na verdade julga matérias, julga recursos que são que tenham sido anteriormente julgados por juízes federais de primeira instância, tanto nas capitais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, como no interior. Na verdade, o país conta atualmente com 5 tribunais regionais federais, divididos, portanto, por matérias, em regiões diferentes. E São Paulo, o Tribunal Regional Federal, sediado em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, representa hoje o maior tribunal do país em termos de volume, de números de ações judiciais que são julgadas. O tribunal tem 43 desembargadores federais. Os desembargadores federais são, na verdade, magistrados, são juízes federais, assim denominados na primeira instância, quando tomam posse, até a sua promoção para a segunda instância, ou seja, para o Tribunal Regional Federal, passam então a ter a denominação de desembargadores federais. Somos aqui 43 desembargadores divididos em turmas, em grupos para julgamento de matérias diferenciadas. Então, julgamos matéria tributária, matéria previdenciária, as ações em que as pessoas da sociedade pedem pensões por morte, revisão de aposentadorias, auxílio, algum tipo de benefício previdenciário, além de matéria de direito administrativo, por exemplo, quanto aos servidores públicos que pedem algum benefício, algum reajuste, a questão dos imóveis da União Federal, ou seja, sempre que houver interesse da União Federal nas ações judiciais, essas matérias são julgadas pela Justiça Federal e os recursos no Tribunal Regional Federal ou nos tribunais regionais federais de cada uma das 5 regiões do país. Eu gostaria apenas de mencionar alguns dados, eu até trouxe aqui, porque o volume de ações judiciais que são julgadas no Tribunal Regional Federal em São Paulo representa mais ou por volta de 50% ou 51% de tudo que é julgado no país, inclusive relativamente aos tribunais de justiça, ou seja, os tribunais de cada estado da federação, de cada estado desse país. Atualmente, o tribunal tem aqui, eu peço até licença aqui ao telespectador, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tem 3 sessões para esses 42 desembargadores e cada sessão julgou mais ou menos, tem um volume mais ou menos de 80 mil processos, cada uma dessas sessões. A terceira sessão é a sessão que contém mais ações judiciais em grau de recurso, de apelações, de agravos, enfim, de recursos a serem julgados na segunda instância. Mais ou menos, nos últimos tempos, 150 mil a 200 mil processos só na terceira sessão para serem julgados. Eu tenho aqui um movimento estatístico relativo ao mês de abril de 2010,
em que o tribunal como um todo tem mais ou menos 300 mil processos. Portanto, a atividade diária de cada um dos desembargadores, assim como dos servidores, são muitos os servidores, mas não são muitos, não são tantos quantos seriam necessários. O número de juízes nesse país e o número de servidores públicos nesse país, especialmente aqui na Justiça Federal, é muito pouco relativamente ao número de processos que são julgados diariamente. Então, o que acontece é que há uma morosidade, há uma demora no julgamento dos processos, não por falta de atividade, de atuação dos magistrados e dos servidores, mas, na verdade, porque o volume é muito grande. O volume é, digamos assim, estratosférico e, mesmo assim, os juízes e os servidores têm, num trabalho em equipe, colaborado, propiciado o julgamento de muitos e muitos processos em tempo cada vez mais rápido, em tempo cada vez mais célere, porque a preocupação não é apenas em que a jurisdição seja prestada, ou seja, em que os processos sejam julgados, mas também de que sejam julgados de forma adequada, de forma que o direito de cada um daqueles que procuram, que buscam a justiça, seja concedido ou seja prestado da melhor maneira possível, de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência desse país. Porque a Constituição de 1988 trouxe uma série de direitos, assegurou uma série de direitos aos cidadãos. E os cidadãos desse país precisam ter e exercer a cidadania, ou seja, os seus direitos integralmente. E não havendo esse implemento ou cumprimento desses direitos pelos órgãos públicos ou pelas pessoas, quer dizer, surgem os conflitos na sociedade e o judiciário, e no caso aqui o Judiciário Federal, existe exatamente para resolver esses conflitos, essas dificuldades que a sociedade enfrenta e procurar fazer com que esse direito chegue ao cidadão, a cada um deles, da melhor maneira possível. Essa é a dificuldade que todos enfrentamos, porque, na verdade, talvez ainda não tenhamos a infraestrutura necessária, suficiente, para que esses serviços sejam prestados de maneira efetiva, de maneira plena a cada uma das pessoas, como todos esperamos aqui, não só no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas por todos os magistrados. Nós, os magistrados dessa região, bem como os magistrados juízes de todo o país, esperamos e empenhamos todos os nossos bons esforços, não é? Toda a nossa energia, a melhor energia, para que todos os direitos sejam plenamente preenchidos e assim a sociedade possa ter uma paz. É isso que nós buscamos, a paz, um desenvolvimento melhor para o Brasil, uma economia mais adequada do ponto de vista daquilo que chega ao judiciário. Então, a minha impressão, Luiz Maurício, é de que todos os juízes, eles têm claro, uma diversidade em termos de formação. Hoje em dia o judiciário, especialmente o Judiciário Federal, é democrático no sentido do acesso, da acessibilidade. Quer dizer, qualquer pessoa que estude, que seja bacharel em Direito, que tenha feito uma faculdade de Direito, tem a possibilidade de fazer um concurso público, se preparar, estudar, fazer o concurso, ser aprovado e ser um magistrado. Mas com essa ideia de não só ter o conhecimento jurídico, não é? A formação jurídica, mas também ter bom senso, equilíbrio, honestidade, ética principalmente, não é? Porque hoje o que um assunto que está na pauta do dia, um tema muito delicado para toda a sociedade, é a questão da ética. E é isso que nós buscamos aqui no Judiciário, especialmente falando do Judiciário Federal, do Tribunal Regional Federal, no sentido de que os processos sejam julgados de forma correta, de forma adequada, que os juízes se empenhem sempre, mas que tenham também, e tem isso, até porque se eu não acreditasse no Judiciário, nos juízes, eu não estaria na carreira. Penso que esse é um requisito fundamental, a ética nos julgamentos, nos procedimentos, na forma como se conduz o magistrado, especialmente aqui no Tribunal Regional Federal.
É isso que eu poderia, de início, trazer essa ideia, essa mensagem. E também penso que é importante que a sociedade cobre, a sociedade também desempenhe o seu papel colaborando com o judiciário, especialmente os advogados, os bacharéis em direito que se tornaram advogados e que defendem os seus clientes, que também se conduzam com esta alianeza, com esta perspectiva de não recorrerem quando não há necessidade, de não ajuizarem ações temerárias. Então a ética ela deve permear toda a sociedade, todo o mundo jurídico, não apenas do ângulo dos magistrados, mas também dos advogados, do Ministério Público, não é? Daqueles que tem a função também de zelar pelo tripé da justiça, digamos assim. Todos devem colaborar para que a nossa sociedade possa realmente ser mais justa, mais equânime, mais democrática, nesse sentido mais pleno no nosso Estado, que é um Estado de direito, é um país que tem uma Constituição Federal e que deve ser observada sob todos os seus aspectos. E sempre que possível, mais célere também, né, doutora Joukowsky? Agora, doutor Ricardo, aliás, quando a senhora falava, me lembrei, eu não sei de quem é a frase, mas ela me pareceu tão própria nesse momento da sua reflexão, que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? Evidentemente, ele que antes de entrar no processo é que deve, dizem que é o primeiro juiz da causa. Agora, doutor Ricardo, a JuFesp congrega magistrados federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a JuF, evidentemente, é a entidade nacional classista que, quero crer, o primeiro objetivo é defender, evidentemente, os seus associados, a classe dos senhores magistrados. É essa a função primordial de uma associação? Olha, a associação de juízes é uma associação diferente, porque o judiciário depende de algo maior, a democracia no país. Então, defender juízes tem como pressuposto a defesa da própria democracia, das regras do jogo. Nós juramos defender a Constituição. São as regras do jogo político, do jogo entre os particulares, no caso nosso da Justiça Federal, o jogo entre o cidadão e o Estado. Nós na Justiça Federal julgamos causas referentes ao conflito do cidadão com o Estado, com o governo. Então, uma associação não tem sentido ser juiz em um país em que não tem democracia, né? Então, quando nós defendemos, por exemplo, a independência dos juízes, né, a imparcialidade dos juízes, né, nós estamos defendendo um ambiente minimamente necessário para que o juiz possa julgar com a imparcialidade de acordo com a lei e com a Constituição. Claro que nós temos uma pauta corporativa evidente, mas a nossa pauta corporativa de defesa específica de alguns interesses legítimos de todos os juízes da magistratura tem que estar em sintonia com o interesse público, tem que estar em sintonia com um país melhor. Esta é sintonia que a gente não pode perder, porque, Luiz Maurício, está muito difícil ser juiz no Brasil, nesse Brasil de 2010. Por quê, doutor Ricardo? Nós estamos em um novo momento do judiciário, um momento positivo, que é o momento em que o judiciário está prestando contas à sociedade. Nós temos hoje, agora, o juiz tem que cumprir metas. Isso é positivo, isso é muito bom, né? Mas nós vivemos de um período em que a gente chamava o judiciário da caixa preta, né? Para uma série de controles que sobram de uma maneira até exagerada para aquele juiz de primeira instância que é o responsável para a causa, né? Que de repente virou o responsável por um atraso estrutural na justiça, né? Que esse atraso nós vamos ter que resolver com mudanças estruturais, com mudança de legislação. É muito fácil a doutora Vera
colocou a questão ética do advogado. Eu fui advogado muitos anos, então falo com muita tranquilidade. É muito fácil para o advogado que não tem sucesso numa causa colocar a culpa no juiz, né? Nós temos que, cada um, assumir a sua parcela de culpa, né? E um judiciário que funcione efetivamente, que preste um serviço público de qualidade, rápido, célere, mas com justiça. Com justiça. A justiça não é uma fábrica de parafusos que tem que ser medida pela quantidade de parafusos ou com a quantidade de sentenças que ela solta. Ela tem um sentido de justiça. Então, fazer justiça não pode ser medido apenas pela quantidade, e sim pela qualidade. O ponto justo entre qualidade e quantidade é muito difícil, né? E nós estamos à busca nisso. Estamos num momento muito rico, mas também muito difícil, que é um judiciário. A democracia chegou no país, demorou para chegar no judiciário. E, evidentemente, surge, quando ela vem com novos conflitos. E estamos vivendo esse momento rico. Nós vamos para o nosso intervalo, o primeiro intervalo comercial, aquelas chancelas que caminham conosco nesse périplo, nesse caminhar do Jornal da Justiça, e a gente agradece muito por isso. E voltamos na sequência, mas eu já vou deixar uma questão para a doutora Jucovski e para o doutor Nascimento. Essas últimas considerações que o senhor fez, doutor Ricardo, me lembrou o CNJ. Qual é a posição da JUF, da JUFESP, diante de determinadas posições ou sobreposições do CNJ? E o complemento da pergunta, será que o CNJ às vezes extrapola um pouco as suas funções constitucionais? Mas depois do comercial, nós voltamos em 2 minutos. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo.
Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Ok, estamos de volta com o segundo bloco. O senhor e a senhora que estão aí acompanhando o Jornal da Justiça. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui nos nossos estúdios, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nessa parceria tão honrosa, tão vibrante, tão importante para o Jornal da Justiça com o TRF aqui da Terceira Região. Estamos aqui na Avenida Paulista, 1842, e hoje recebemos a visita da eminente desembargadora federal Vera Juchovski, e também do Dr. Ricardo Nascimento, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e vice-presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. No bloco passado, eu deixei o caso do CNJ, né? Eu sei que às vezes o CNJ tem um papel antipático até. Nós tantas vezes já ouvimos isso por parte dos senhores magistrados. O que os senhores acham disso? Doutora Vera, doutor Ricardo. Eu penso que o controle exercido pelo Conselho Nacional da Justiça, CNJ, sobre a magistratura brasileira é bastante salutar. Naturalmente que sim. Agora, eu acho que há um limite no exercício desse controle disciplinar, desse controle administrativo, que é a não invasão, ou pelo menos a tentativa de não haver alguma ou nenhuma extrapolação da atividade do CNJ sobre a atividade jurisdicional de cada juiz, de cada magistrado, até porque a Constituição Federal brasileira assegura que o magistrado e que a magistratura é autônomo, o Poder Judiciário é autônomo, é independente, e assim deve ser. Não é? Porque o juiz ele não pode estar vinculado ao partido político, ele não pode estar vinculado a empresas, ele não pode estar vinculado ao poder econômico, não, a nenhum tipo de sindicato nesse sentido da defesa de direitos da sociedade, porque o juiz tem que ser imparcial. O Poder Judiciário deve primar, deve realmente ter imparcialidade para poder decidir segundo a sua livre convicção, segundo o seu entendimento em cada caso concreto, em cada ação judicial, para dizer e dar o direito a cada um, a cada pessoa, o seu direito. Aquilo a que tem direito cada indivíduo, ou cada organização, ou cada grupo social. De modo que o CNJ não pode, de maneira alguma, segundo o meu entendimento, invadir, não é, essa independência do juiz no que concerne, no que diz respeito ao julgamento das causas.
O que acontece, o que tem acontecido, eu vou apenas me limitar a um aspecto, existem vários aspectos que podem ser discutidos, há muita polêmica a respeito da atividade do CNJ atualmente, mas eu pessoalmente tenho visto, e vários colegas meus temos visto, alguns advogados, ao invés de se valerem, de utilizarem o processo judicial em si, com as leis processuais civis, no caso do Código de Processo Civil, as leis que lhe permitem usar de recursos ou recorrerem de decisões que não foram favoráveis aos seus clientes, ou até mesmo quanto à demora no resultado do julgamento, na demora em ter uma sentença ou ter um acórdão, uma decisão final na ação judicial que foi promovida na defesa do seu cliente, alguns vão ao CNJ como se o CNJ fosse um órgão, uma instância superior de recurso, recorrem, entre aspas, ao CNJ por meio de uma petição, pedindo que o seu processo seja julgado, ou pedindo mais rapidamente, ou o processo do seu cliente seja julgado mais rapidamente, pedindo que a decisão seja alterada ou modificada. Então, eu penso que nesse aspecto, o CNJ deve tomar, ou melhor, eu diria assim, que eventualmente o CNJ pode ser utilizado, ou vir a ser utilizado, de uma maneira inadequada para realmente determinar como o juiz deve julgar, que velocidade deve imprimir ou não a determinada ação judicial. E esse aspecto, nós sabemos que há uma demora nesse país, pelo volume, como já sabemos, de processos que tramitam na Justiça, não só na Justiça Federal, mas também nas justiças estaduais, na Justiça do Trabalho, por exemplo. Mas penso que o CNJ não pode ser utilizado de uma maneira inadequada, indevida, para que o cliente, ou melhor, o cidadão, as pessoas obtenham o resultado ou resultados positivos, favoráveis nas suas ações judiciais. Então, eu quero apenas ressaltar que há um papel importante do CNJ e que vem sendo exercido no sentido de apuração de eventual falta de algum magistrado em algum lugar desse país. Eu acho que se houver algum deslize ou alguma violação por parte de algum juiz em relação a alguma legislação ou a legislação da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, deve ser apurado e punido se o caso. Mas tem o direito de defesa, deve ter o direito de defesa. Cada um de nós na sociedade temos o direito de nos defendermos e há uma presunção de inocência até que haja a condenação definitiva, se houver. Mas eu acho que há um limite muito tênue entre a atividade do CNJ e a atividade do juiz, que deve ser independente por excelência, porque se assim não for, nós não estaremos vivendo no Estado democrático. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Ricardo, o CNJ, ele tem não só o papel de corregedor, mas também de sistematizador da justiça, tem tido. É esse o papel constitucional do órgão? O Conselho Nacional de Justiça tem duas funções. Uma de supervisão, de revisão, muitas vezes, dos atos administrativos da Justiça. E o segundo, como órgão de planejamento estratégico, né? A Justiça passou a ter metas, né? Objetivos a serem alcançados. Então, nós inauguramos o Conselho Nacional de Justiça, a meu ver, nesses mais de 5 anos de história, ele tem um saldo muito favorável. Eu digo sempre assim, eu tenho que elogiar o Conselho Nacional de Justiça no atacado. E, evidentemente, no varejo eu tenho várias ponderações com decisões que eu posso discordar. Mas primeiro, foi um ar de transparência que ele trouxe com esse controle. E segundo, nós começamos a planejar as nossas atividades, estabelecer metas de uma maneira sistematizada, né? E nesse ponto, a gestão que terminou do ministro Gilmar Mendes foi, gostamos ou não gostando da figura pública do ministro Gilmar Mendes, foi um marco
na história do judiciário, que ainda nós vamos dar a devida importância. Agora, o que é importante ressaltar é o que a doutora Vera Joukowsky muito bem salientou. O Conselho Nacional de Justiça, ele supervisiona, ele fiscaliza os atos dos juízes, mas não as decisões. A decisão do juiz, se eu julguei improcedente um processo, o advogado deve recorrer para o Tribunal Regional Federal, a doutora Vera e os demais desembargadores podem reformar a minha sentença por estar errada. Isto tem um recurso. Agora, se eu decidir de uma maneira que desagradou as partes, o Conselho Nacional de Justiça não é o órgão que vai rever as decisões, e sim vai avaliar desvios de conduta dos juízes, a questão do nepotismo, que foi um marco importante na transparência do judiciário. Então o CNJ tomou uma decisão que depois o próprio Supremo Tribunal Federal referendou para o país todo. Então temos várias conquistas, mas olha, há muito que caminhar. E os exageros, os extrapolamentos de um caso ou outro, né, nesse afã de até se afirmar, muitas vezes em processos disciplinares, não se dá o devido atenção que do princípio da inocência, o direito de defesa que todo cidadão tem, inclusive juiz, quando é acusado. Tem que ter o seu direito de defesa. Então, esses exageros iniciais são importantes, que levam um certo tempo para o órgão ter o seu devido ponto de equilíbrio. Mas eu registro, só para finalizar, Luiz Maurício, que o Conselho Nacional de Justiça trouxe bons ares para a justiça como um todo, e nesse clima de democracia que nós estamos vivendo, né, o Conselho Nacional de Justiça tem um papel importante, e papel que vai aumentar principalmente como órgão planejador para definição do planejamento estratégico do Judiciário. Nós temos que prestar contas à sociedade, e o Conselho Nacional de Justiça é muito importante nesse sentido. Agora, o senhor falou um tema aí, doutor Ricardo, e eu vou passar essa questão aqui para a doutora Vera. Desculpa, doutor, se eu lhe causar algum incômodo, porque está o ministro Peluso envolvido nessa questão, que o doutor Carlos Apolinário de Souza, advogado aqui de São Paulo, capital, nos coloca a seguinte pergunta, e pede a opinião dos nossos comentaristas. A recente decisão do ministro César Peluso de nomear um casal para sua assessoria no STF, contrariando decisão contra o nepotismo do próprio CNJ, não se torna um mau exemplo a ser seguido, a ser copiado, especialmente pelos políticos cara de pau? A senhora está sabendo desse caso que o ministro Peluso e o doutor Ricardo nos falou de nepotismo, coincidiu com a questão nos colocada aqui pelo doutor Carlos Apolinário. Um abraço, doutor Carlos Apolinário de Souza, advogado aqui em São Paulo. Por favor, doutora Vera, o que a senhora acha dessa questão que o doutor Carlos nos coloca? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal se posicionou a respeito da questão do nepotismo para todo o judiciário do país. Eu penso que, pontualmente, eu não gostaria de me posicionar a favor ou contra, ou fazer uma crítica. Eu tenho a impressão que talvez tenha havido uma outra forma de interpretar, não é? Porque as leis, elas são interpretadas pelos magistrados, a Constituição Federal é interpretada em cada caso concreto, em cada ação judicial. As súmulas, eventualmente, do Supremo Tribunal Federal podem vir a ser interpretadas de alguma outra forma, não é? Então, penso que talvez nessa hipótese concreta, aqui mencionada, trazida pelo Dr. Carlos Apolinário, sobre a nomeação desse casal na assessoria ou no staff do ministro Peluso, agora reportada inclusive pela imprensa, pela Folha de São Paulo de hoje, publicada na imprensa, eu
não teria, a priori, um posicionamento firmado sobre esse caso concreto, até porque eu penso que se o ministro assim agiu, é porque é do entendimento dele, da convicção dele, de que isso não viola a legislação do país quanto ao nepotismo e não viola a súmula do Supremo Tribunal Federal. Agora, claro que essa interpretação é uma interpretação polêmica. Talvez isso gere outras consequências, inclusive jurídicas, nós não sabemos. Mas a notícia recente, é de hoje, né, de algumas horas da Folha de São Paulo e provavelmente de outros órgãos de comunicação social. Então, de todo modo, eu penso que nós devemos aguardar para ver o desenrolar dessa nova, digamos assim, interpretação a respeito do nepotismo. Eu uma vez entrevistei o ministro César Peluso, doutor Ricardo, e ele me falou assim, se o céu tiver que desabar em razão de uma decisão polêmica minha, o céu vai desabar. Mas eu não vou me preocupar com isso, eu estarei sempre em paz com a minha consciência. Agora, essa decisão aqui, sem dúvida nenhuma, ela poderá ser uma porta aberta para o que o senhor Apolinário chama aqui dos políticos cara de pau, ou seja, ela será uma atenuante, ela será uma desculpa para se voltar a essa coisa tão abjeta que foi o nepotismo durante tantos e tantos anos, inclusive no Poder Judiciário, e que o CNJ foi uma das grandes razões para acabar com o nepotismo também, e de uma maneira geral, né? Agora, não será uma porta aberta agora para a volta dessa condição? O que o senhor acha? Luiz Maurício, a imprensa está no seu papel de tornar esses fatos públicos, evidente. Agora, o nepotismo é a mistura da relação de parentesco com a relação de hierarquia. Eu ser chefe da minha esposa, da minha filha. No caso ali, o que foi? Um casal não foram nomeados para cargo de confiança, 2 servidores que acompanham o ministro Peluso, acho que na sua trajetória, para cargos em que não há hierarquia entre marido e mulher, não, de mulher e marido. Está falando do caso presente. Do caso concreto do ministro Peluso. Pelo que eu li hoje na matéria, né, não vejo uma interpretação razoável, porque não é caso de nepotismo. Se nós levarmos isso ao extremo, nós não podemos, as pessoas não podem namorar, casar mais no trabalho, no serviço público. Não pode existir marido e mulher na mesma repartição, né? Provavelmente concursados. Né? Concursados, os 2 são concursados, na matéria está. Então, não estou, com todo respeito ao ilustre advogado, ele faz muito bem em cutucar, recebo muito agrado até a oportunidade de responder isso. Agora, não estou querendo defender o ministro Peluso, que ele não precisa, né? Se o céu tiver de cair para a cabeça dele, cairá. Mas o céu não vai cair na cabeça do ministro Peluso por essa decisão. Eu corro um risco de falar isso num programa gravado. Esta notícia vai cair no esquecimento, porque ela tudo bem, foi até para esclarecer, porque as pessoas podem, relações de casamento, de afinidade, existem em qualquer lugar, pessoas concursadas. É interessante que nós estamos num momento em que um juiz elogiar o ministro do Supremo, ou dizer, não é notícia. Fazer alguma crítica, a gente, né? Qualquer manifestação contra a tensão dentro da hierarquia do judiciário, vamos chamar assim, isso é notícia. A imprensa faz o seu papel e nós temos que conviver com isso. Não vejo nem algo extraordinário, digno de um destaque negativo nessa notícia. Faz parte do processo democrático, né, doutor? Essa posição, às vezes, um tanto escandalosa
né, dos veículos de comunicação. Eu acho que, evidentemente, trouxe a notícia, mas eu também, pelo que eu vi, porque esse e-mail do doutor Apolinário chegou há uma semana, 4, 5 dias atrás, não sei quanto tempo. Mas hoje, por coincidência, eu também li na Folha. Eu, pelo que li, eu achei que fazer tempestade num copo d'água, porque o casal não tem nenhuma hierarquia entre eles. Se eles fossem parentes do chefe, né? Um fosse chefe, outro fosse subordinado, né? Ou um deles fosse parente do ministro Peluso, mas não é. Eles são simplesmente dois concursados que têm um relacionamento extra trabalho de casamento. Eu também não vi nada de excepcional. Mas enfim, de qualquer maneira, o nosso abraço aí ao pessoal da Folha de São Paulo, que outro dia deu uma matéria muito interessante a respeito do Jornal do Justiça, a gente agradece demais. Olha, nós temos que ir para o nosso segundo bloco e voltamos na sequência. São 2 minutos. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. BAR, indústrias de artigos refratários, produtos e serviços de alto nível, consciência e direcionamento para soluções técnicas e preparo para o constante desenvolvimento de produtos, que identificam o perfil e o procedimento da IBAR. Para tal, são utilizadas técnicas inovativas para atender todos os tipos de indústrias, como siderurgia, fundição de metais ferroso e não ferroso, mineração, cerâmicas, vidro, cimento e petroquímicas. IBAR, tecnologia e inovação, à frente do seu tempo. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, agradecendo por demais a doutora Vera Juchovski, que tão gentilmente aqueceu o nosso pedido. Ela que é desembargadora aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde nós estamos gravando essa próxima sequência de programas aqui do Jornal da Justiça, e também do eminente juiz federal, doutor Ricardo Nascimento, que é presidente da JUFESP e vice-presidente da JUF, a importantíssima e de tantas lutas democráticas da JUF, né, por esse país aqui. Eu mesmo já acompanhei algumas vezes essa luta, sem dúvida nenhuma, muito importante da JUF, pelo primado da democracia, pela brasilidade. Doutora Vera, eu sei que a área da senhora é do meio ambiente, não é? Passa pelo meio ambiente, a senhora é da Câmara do Meio Ambiente, né? Não, eu não sou da turma de Direito Ambiental. Direito aqui Ambiental, tribunal, Direito não, Ambiental. Mas eu gosto eu sou uma estudiosa do assunto. Eu tenho muito que aprender ainda, naturalmente. Perfeito. Eu vou passar para a senhora uma pergunta que nos chegou. Ela é muito simpática, nos mandou vários e-mails e, nesse caso específico, ela é a dona Maria Senhorinha Diniz. Ela é do Rio de Janeiro, capital.
ela se apresenta como dona de casa e uma avó preocupada. Então ela diz: a busca frenética pelo lucro através do desmatamento das nossas matas vai inevitavelmente causar uma guerra entre os estados que permitirem maior desmatamento. Não será necessária uma visão da natureza mais estratégica por parte dos legisladores atuais para melhor atender às gerações futuras? Eu acho que ela se refere a essa lei das florestas que está sendo votada agora aí na Câmara dos Deputados, né? A magistratura e o Ministério Público ficará inerte diante desse crime de lesa pátria? É o que nos pede uma resposta a senhora Maria Senhorinha Diniz, dona de casa e avó preocupada do Rio de Janeiro. Atendendo a sua solicitação, dona Senhorinha, eu estou primeiro passando para a doutora Vera, que vai responder, e depois eu pediria a colaboração do doutor Ricardo Nascimento. Eu agradeço a pergunta e a preocupação da telespectadora sobre a questão da proteção do meio ambiente aqui no nosso país. Eu penso que, num primeiro momento, nós temos uma legislação bastante avançada. Na verdade, o Brasil hoje é um dos países da América Latina, não digo que seja o melhor ou mais importante em termos de legislação ambiental, de proteção do meio ambiente, mas nós temos uma legislação bastante, digamos assim, desenvolvida quanto a isso, nos diversos aspectos da proteção da flora, da fauna, da água, do solo. Nós temos lei para todos esses segmentos, temos uma série de órgãos federais, estaduais e municipais incumbidos da implementação dessa legislação e da fiscalização do uso, da utilização dos recursos da natureza, e não só dos recursos da natureza, mas também da proteção do patrimônio cultural desse país, por exemplo, dos indígenas, dos quilombolas, enfim, das tradições dos portugueses, dos italianos, etc, etc. Mas quanto à questão da devastação das nossas florestas, nós sabemos que a ocupação desse país tem sido feita desde a época do achamento, não é? do Brasil, do descobrimento do Brasil. A devastação florestal tem sido implacável. Hoje, a Mata Atlântica, por exemplo, que permeia cobre toda a costa brasileira, e a nossa costa é avantajada em termos de quilômetros e quilômetros, de norte a sul do país. Hoje nós temos mais ou menos só 7% de tudo que foi a Mata Atlântica original quando aqui chegaram os portugueses. Então, do que nos resta de Mata Atlântica e de outras conformações de florestas, especialmente na Amazônia, na região amazônica, na Amazônia brasileira, nós devemos ter uma preocupação mais acentuada ainda para preservarmos aquilo que temos, o pulmão verde que é a Amazônia brasileira. Entretanto, não penso que o nosso problema seja apenas de leis ou de preocupação do Judiciário e do Ministério Público e dos legisladores, porque penso que tanto juízes quanto Ministério Público, quanto, enfim, advogados, todos os operadores do direito e uma boa parte, e a maior parte da nossa sociedade, das pessoas, né, dos brasileiros, vem no sentido de realmente proteger essas florestas, não é? Replantar ou pelo menos procurar um pouco mitigar aquilo que foi perdido ao longo da nossa história. Esse Código Florestal que tanta polêmica, novo, não é? Que está em trâmite, cuja legislação agora está provavelmente alterada de relatoria, o novo Código Florestal da relatoria do deputado Aldo Rebelo. Eu penso que não pode ser aprovado o projeto da maneira como está nesse momento. Penso que a ideia é se discutir mais e melhor, porque o Código Florestal que temos, já bastante antigo, me parece que é de 65, não me lembro exatamente o ano, é antigo, mas ele vem respondendo, de certa maneira, no sentido de preservar, de manter aquilo que temos para que não haja uma devastação muito maior do que já houve até agora. Doutor Ricardo, o senhor poderia colaborar aí com a senhora
Maria Senhorinha Diniz, lá do Rio de Janeiro, a vovó preocupada. Dona Maria é uma vovó preocupada. Preocupada com as novas gerações. A questão do meio ambiente está tendo uma dimensão cada vez maior. Nós estamos próximos da eleição presidencial. Daqui a pouco vai começar a corrida presidencial no Brasil. Pelo histórico até dos candidatos, a gente percebe que o problema do meio ambiente vai aparecer no centro do debate no país. Até que ponto nós vamos ter a conciliação da preservação do meio ambiente com um desenvolvimento tecnológico do país? Essas questões hoje das usinas hidrelétricas, né? Como nós vamos trabalhar nossa plataforma de energia? A questão do meio ambiente, a cada dia, ela cresce como importância. Nós do direito, a doutora Vera, ela é modesta, é uma das que mais entendem, mais estudam direito ambiental na Justiça Federal. Esse tema cresce no dia a dia do juiz. Ações bastante complexas envolvendo o meio ambiente passam a fazer parte do dia a dia do juiz. No nosso tempo de faculdade não existia nem uma matéria de direito ambiental. Hoje ela é uma das matérias mais procuradas nas faculdades de direito. Isto é muito bom e a questão da educação ambiental é um centro de solução desse problema. Eu fico muito contente quando percebo que a geração dos nossos filhos tem uma consciência ambiental muito maior do que a nossa geração. Então, Dona Maria, é importantíssima a sua preocupação e ela ganha cada vez mais corpo em cada geração do que vai. Porque se não acontecer isso, nós não vamos ter um planeta, nós corremos riscos inimagináveis no nosso país ou no nosso planeta. Então, a questão do meio ambiente, e fico muito contente em ter, nesse segundo semestre, todo mundo, as crianças, gente de todos os estratos sociais, discutindo até quais são os rumos do país, preservando o meio ambiente. Vai estar isso no centro do debate da eleição presidencial. Que bom! Isso é um ponto muito positivo. Interessante. Como é que nós estamos com o tempo, produção? Ok? Acabou o nosso tempo, passou uma hora aí tão rápido. Foi um prazer estar aqui com o senhor, com a senhora, com o senhor. E é o senhor que está sintonizado conosco, a senhora. Foi um prazer também tê-los aí do outro lado dessa câmera, no seu espaço de lazer, no seu convívio, na sua casa, enfim, seja onde for que o senhor ou a senhora estiver acompanhando o nosso trabalho aqui, diretamente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutora Vera Juchovski, foi um prazer reencontrá-la. Muito obrigado mais uma vez, repetidas vezes, pela sua aquiescência, por ter vindo aqui ao nosso programa. Doutor Ricardo Nascimento, parabéns pela vice-presidência conquistada agora recentemente. Muito obrigado pelo convite honroso que eu recebi para a posse e espero revê-los outras vezes. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco, até a próxima semana.